tarde, galera. Aqui quem está falando é o professor Marcelo Rocha e o tema da aula de hoje é a terceira lei de Newton, ou o princípio da ação e reação. O enunciado dessa terceira lei é bem simples e bem conhecido. A toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém sentido contrário. E daí decorrem vários exemplos que a gente vai citar na aula de hoje, mas é interessante você notar uma outra abordagem dessa terceira lei, porque ela fala outras coisas para a gente. Por exemplo, ela diz para a gente que é impossível você tocar sem ser tocado. E ela também diz para a gente que as forças no universo estão atuando aos pares. Parece que nós chamamos de ação e reação. Uma não existe sem a outra. Então isso tem que ficar muito claro. E força, lembrem-se, é o resultado da interação entre dois ou mais corpos. Vamos aos exemplos. Vamos imaginar que você esteja apoiado numa parede vertical. Tranquilo? Parede vertical, você em pé, apoiado nessa parede. Então nós podemos afirmar que você faz uma força na parede, por exemplo, para a direita, e a parede também faz uma força em você, para a esquerda. Essas forças têm a mesma intensidade, mas uma atua na parede, a outra atua em você. Então é impossível que essas forças se anulem. Cada uma vai produzir um efeito. Uma delas vai produzir um efeito na parede, a outra vai produzir um efeito em você. Essas forças só se anulariam se elas atuassem em um mesmo corpo, o que não está acontecendo. Porém, daqui a pouco a gente vai falar de situações em que isso acontece. Mas o caso mais comum é que essas duas atuem em corpos diferentes. Então, quando você está, por exemplo, nadando numa piscina, você faz força na água para trás e a força te impulsiona para frente. Quando você vê uma colisão entre dois automóveis, a força que o automóvel A faz no B é igual à força que o B faz no A. Só tem sentido contrário, né? Por exemplo, um é para a direita, outro é para a esquerda. E aí você poderia perguntar, mas professor, o efeito que essas forças produzem são idênticos? Óbvio que não, porque o efeito vai depender da massa. Então, quando você vê a colisão entre um caminhão e um besouro, é óbvio que a força que eles trocam entre si é igual. A terceira lei garante isso. Mas uma coisa é uma força atuar num besouro e outra coisa é uma força, a mesma, atuar no caminhão. Vamos supor uma força aí de 100 newtons. Uma coisa é 100 newtons atuar no besouro. Outra coisa é 100 newtons atuar no caminhão. O efeito no besouro vai ser muito mais significativo, muito mais expressivo. E quem garante isso para a gente viu na outra aula, é a segunda lei de Newton. Porque lá pela segunda, a gente viu que a aceleração é força dividido por massa. Então, aceleração e massa são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a massa, no caso do caminhão, menor a aceleração, menor o efeito dessa força, e assim sucessivamente. E outro detalhe importante, galera, essas forças também são vistas quando nós trabalhamos à distância. Não entendi, professor. Exemplo, você sabe que a Terra atrai a Lua. Então, se a Terra faz uma força na Lua, à distância, forças essa que nós chamamos de campo, a Lua também faz uma força na Terra, ação e reação. Quando você salta de uma escada, o planeta faz uma força em você, mas você também faz uma força no planeta. Não quer dizer que os efeitos sejam idênticos. Uma coisa é uma força de 100 newtons atuar em você, outra coisa é uma força de 100 newtons atuar no planeta. A massa do planeta é muito maior do que sua massa. Então é óbvio que a aceleração é mínima. Para dizer a verdade, ela não é notada por você, muito menos a gente consegue medir essa aceleração, já que a massa da Terra é da ordem de 10 elevado a 25 quilos. Então, toda vez que você salta de uma escada, é óbvio que a Terra também sobe um pouquinho, mas isso aí é desprezível quando comparado ao teu deslocamento. Então, praticamente vários fenômenos, todos os fenômenos que nos cercam, são regidos pela terceira lei. Quando você dá um tiro de espingarda, não é isso? A espingarda faz uma força na bala e a bala faz uma força na espingarda que recua. Ação e reação.
O simples ato de andar, galera, é uma aplicação da ação e reação. Você não nota, mas quando você anda, você impulsiona o chão para trás. E como reação, o chão te empurra para frente. Princípio da ação e reação. Essas forças que vocês trocam são idênticas e atuam em corpos diferentes. Isso você nunca pode esquecer. Agora vamos a outros exemplos importantes. Vamos imaginar, por exemplo, que seu carro deu defeito e você queira levá-lo para o mecânico, só que você quer levá-lo confortavelmente. E aí você entra no carro e começa a empurrá-lo pelo painel. Será que ele se moveria? Óbvio, intuitivamente você sabe que não. Por quê? Porque agora você está dentro do automóvel, você está trocando com ele uma força interna. A ação se dá no painel e a reação se dá em você. Só que agora, como você entrou no carro, você faz parte do carro. Tudo é um conjunto só. Então essas forças que vocês trocam são internas, elas se anulam, então não manifestam efeito. Para que você conseguisse algum efeito, você deveria sair do carro e empurrar o carro. Agora sim, a força que atua sobre o carro vem de fora do carro. É uma força externa a ele. E somente forças externas produzem aceleração. Da mesma maneira, se você, por exemplo, está andando no deserto e cai numa areia movediça, é óbvio que você não vai poder, pelos cabelos, se puxar, se salvar. Por quê? Porque as duas forças, ação e reação, vão atuar no mesmo corpo, não vão conseguir produzir a aceleração. Agora, se uma pessoa de fora vier e puxar você ou pelo braço ou pelo cabelo, aí sim, é uma força externa que vai produzir a aceleração. Então, nós já vimos que quando ação e reação atuam em corpos diferentes, elas produzem diferentes efeitos, dependendo da massa de cada um. Agora, se elas atuam no mesmo corpo, é óbvio que elas vão se anular. Tranquilo até aí, gente? Então, o princípio da ação e reação, ele é muito importante, principalmente porque a gente acha, em relação ao atrito, que o atrito sempre se opõe ao movimento. Na maioria dos casos, sim, mas existem situações onde ele nos ajuda. É o caso de você andando. Então, quando você anda e você empurra o chão para trás, o chão empurra você para frente. Essa força que o chão faz em você para frente é o que a gente chama de atrito. Então, o atrito está auxiliando o movimento. Na realidade, qualquer dispositivo de locomoção é auxiliado pelo atrito. Uma moto, um automóvel, uma bicicleta, você andando, um tanque de guerra, todos trabalham da mesma maneira, empurrando o solo para trás e recebendo uma força para frente, que é a nossa força de atrito. Até aí, galera, todo mundo entendeu ação e reação? Não esqueçam também que ação e reação é uma propriedade que vale para qualquer tipo de força, inclusive força de campo, força de ação à distância, como a força magnética entre um ímã e um prego. Então, quando um ímã faz uma força no prego, o prego também faz a mesma força no ímã, só que em sentido contrário. Força elétrica também é força de campo. Então, quando uma carga positiva atrai uma negativa, a negativa atrai com a mesma intensidade a carga positiva. E, por último, o que eu já falei, a nossa força peso. Então, quando sobre você atua uma força chamada peso, a força gravitacional, a força que o planeta faz sobre você quando você salta de uma escada, você também faz uma força sobre o planeta. Então, em essência, galera, essa é a terceira lei de Newton, ou princípio da ação e reação. Outro exemplozinho que de vez em quando cai em vestibular é um foguete se movendo. Então, quando um foguete se move, ele expele gases, ele empurra os gases para baixo e aí os gases o empurram para cima. E uma história muito interessante sobre isso é que no início do século passado, os cientistas achavam que deveria existir ar para que um foguete se movimentasse, pois eles pensavam que um foguete iria empurrar o ar. Na realidade, o foguete não empurra o ar, ele empurra os gases que são produzidos pela combustão do seu combustível. Ao empurrar esse gás, eles são automaticamente empurrados. E aí não precisamos do ar. Muito pelo contrário, né? Quando você tem um foguete que sai da atmosfera, onde não tem o ar, onde não tem resistência,
perdão, é muito mais fácil para ele se mover. Tranquilo até aí, galera? Ótimo. Como a aula de hoje ela foi um pouquinho curtinha, eu vou tecer mais alguns comentários a respeito de algumas forças que eu já citei em aulas anteriores. Vamos começar aí pela nossa força de atrito. Será que a força de atrito ela depende das superfícies que deslizam umas sobre as outras? Sim. Uma coisa é você ter uma caixa de madeira deslizando sobre um piso de madeira, essa mesma caixa de madeira deslizando sobre um piso de mármore e essa mesma caixa de madeira deslizando sobre um piso de gelo. Então, dependendo das superfícies que se atritam, você vai ter um valor de força de atrito diferente. Tanto é quando você pega uma superfície lisa, como o gelo, onde você quase não tem atrito, você tem uma dificuldade extrema em andar, justamente porque eu falei que o atrito nos impulsiona para frente. E aí você está tentando caminhar sobre uma superfície lisa, onde o atrito é extremamente reduzido. Então, dificulta demais a sua locomoção. Diferente de você andar num piso de mármore, diferente de você andar num piso de madeira ou qualquer outro piso que você possa imaginar. Beleza até aí? Então, essa é uma característica muito importante da força de atrito. A gente comentou aqui que também, em fluidos, líquidos e gases, atua força de atrito. Só que lá o nome é força de resistência. Então, quando um corpo tenta se movimentar no interior de um fluido, quer seja ele líquido ou gás, ele sente uma força de resistência devido à presença desse fluido. Mas o efeito é o mesmo da força de atrito, beleza? Outra coisinha, galera, dentro de um mesmo líquido você tem força de resistência. Então, quando você pega um líquido que flui ou um gás que flui, as camadas deslizam sobre camadas. E aí, esse deslizamento é feito com atrito. Só que esse atrito entre camadas nós chamamos de viscosidade. Então, todo líquido ou todo gás, quando flui, ele tem entre camadas adjacentes essa viscosidade, esse atrito, que faz com que ele flua mais rapidamente ou mais lentamente. Uma coisa é você derramar água, você vai ver que a água flui mais rapidamente. Outra coisa é você derramar mel, você vê que o mel flui mais lentamente devido à sua viscosidade, que é bem maior que a viscosidade da água. Tranquilo até aí, gente? Espero que vocês tenham entendido a essência da terceira lei e mais esses detalhes interessantes aí sobre a nossa força de atrito e a nossa força de resistência, além disso, a nossa viscosidade. Qualquer dúvida, só postar. Um abraço, beijo no coração.